Oi, como é seu nome? Darcy, Faz quanto tempo que você mora em Votorantim? 47 anos, nasci aqui. E você sabe um pouco da história? E você conhece a história de Votorantim? A início da exploração e povoamento de Votorantim aconteceu em meados do século XVII, quando Pascoal Moreira Cabral, primeiro habitante do município, parente de Baltazar Fernandes, fundador de Sorocaba, instalou-se no local, conhecido como Itapeva, Pedra-Chave, hoje sede da Fazenda de São Francisco, de propriedade do Grupo Votorantim, iniciando o período rural com a plantação de cana e instalação da primeira moenda, utilizando-se do trabalho de índios escravizados. Em 1679, foi construído no terreno da Casa Grande uma capela em homenagem a Nossa Senhora do Populo. Posteriormente, essa capela foi enriquecida com a imagem de São Francisco, que deu nome à serra e à fazenda. Na época também eram explorados o cultivo de produtos de sobrevivência e a pecuária. O número de habitantes era pequeno e o comércio rudimentar. Por volta de 1750, numa sucessão de compras e vendas, a fazenda chegaria às mãos de capitão Mor Manuel Fabiano, de Madureira. Essa mesma fazenda, em 1890, seria vendida ao Banco União de São Paulo. A maior atração local era uma cachoeira chamada Votorantim, nome tupi-guarani, que significa grande espuma branca ou cascata branca, nome que originou Votorantim, um vilarejo e depois um município. Antigamente, Votorantim era parte de Sorocaba. Então, no dia 1º de dezembro de 1963, ocorreu um plebiscito. Nesse plebiscito, votaram que Votorantim não ia ser mais parte de Sorocaba. Então, no dia 7 de março de 1965, ocorre a primeira eleição em Votorantim, tendo como ganhador Pedro Augusto Rangel. Nesse mesmo ano, no dia 27 de março, ocorre sua posse. E no dia 8 de dezembro é comemorado o aniversário de Votorantim, que é o mesmo dia de Nossa Senhora da Conceição, que encerra as atividades alusivas da Semana de Emancipação em 1º de dezembro. Sua população estimada em 2005 era de 105.446 habitantes. Votorantim situa-se a sudoeste do estado, distante a 100 km da capital. Ocupa uma área de 177 km², sendo 30 km² de área urbana e 147 km² de área rural. Sua topografia é acidentada, com relevo montanhoso, dotado de aclives, declives e vales. A altitude média circunda em torno de 557 metros. A cidade possui clima temperado tropical e a temperatura média anual é de 20 graus. Faz divisa com os municípios de Sorocaba, Piedade, Ibiúna, Salto de Pirapora e Alumínio. O principal rio que banha a cidade é o rio Sorocaba, sendo principais afluentes o Cubatão e o Ipaneminha. A cidade de Votorantim recebe turistas devido aos seus atrativos naturais, como a Cachoeira da Chave, a Cascata Botacel, Prega Santa Helena e o Parque Ecológico do Matão. A Capela de Nossa Senhora da Penha foi construída no final do século XVIII, no ano de 1650, e está localizada na Serra de São Francisco, em Votorantim. Entre os encantos da natureza, montanhas de granito, mata nativa, diversas espécies de animais, cachoeiras deslumbrantes e o rio Sorocaba. Engenheiros estrangeiros descobriram o potencial hídrico de Votorantim. Inaugurado em 1912, tinha a capacidade de 4.000 km. Foi considerado na época o maior investimento hidrelétrico da América do Sul e o 7º do mundo. A represa é o principal manancial de abastecimento da região. Sua barragem e clubes náuticos são muito visitados nos finais de semana. Irriga centenas de propriedades agrícolas dos arredores e graças à sua beleza de paisagem e opções de lazer, oferece os principais polos de turismo da região. Um patrimônio econômico e ambiental de águas não poluídas,
tem uma queda bruta de 206 metros. A barragem tem 38 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares. A represa ocupa uma extensão de 40 quilômetros e tem um volume de água de aproximadamente 355 milhões de litros. A represa ocupa uma área de 936 km² e tem um volume útil de água de 236 metros cúbicos. Nas cabeceiras do rio Sorocaba está localizada a represa de Itupararanga. Formada pelos rios Sorocaba Sul, Sorocamirim e Una, a represa está localizada no Planalto Cristalino, na Serra São Francisco, e foi construída pela Light em 1911 e teve o início de seu funcionamento em 1914. A represa ocupa uma área de 851 km² e tem uma área de vazão de 39,5 metros por segundo, e ela abastece os municípios de Mairinque, Alumínio, São Roque, Votorantim, Sorocaba e Piedade. Antes da Itupararanga, início do século XX, a água era canalizada a partir do salto de Itupararanga, com uma força de 2.000 cavalos. Segundo estudos realizados recentemente, a represa do Vale de Itupararanga representará no futuro próximo a garantia de abastecimento para uma população de 1.100.000 habitantes. As margens da represa estão sendo amplamente ocupadas por empreendimentos imobiliários, como chácaras e casas de veraneio. Nota-se que a vegetação está sendo degradada em consequência da implantação desses loteamentos. Existem áreas em que o solo foi muito degradado, resultando no surgimento da recuperação da mata secundária. A represa de Itupararanga, segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica, abastece 63% da bacia do rio Sorocaba, sendo este um manancial ainda em boas condições de conservação. João Kruger nasceu em 18 de fevereiro de 1921. Ele recebeu um prêmio no Rio de Janeiro, mas ele recusou esse prêmio porque ele dizia que a escrita é um dom divino e que não deve ser comercializado. Ele teve um conto publicado em um livro que ajuda na alfabetização de crianças da 3ª série. Ele teve um conto publicado na língua castelhana, em Bogotá, e 3 outros contos publicados na Bolívia. Ele morreu no dia 10 de março de 1994. A Avenida 31 de Março era conhecida como Rua do Comércio por sua crescente instalação de estabelecimentos comerciais na rua. A princípio era de terra, depois passou a ser de paralelepípedo. Com a instalação do município em 1965, passou a ser de asfalto.